Há mais de 13 anos que sou um dizimista fiel cumprindo o que manda Malaquias capítulo 3 versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Mas apesar de acreditar em Deus, e de ser um dizimista fiel, a minha vida pouco ou nada mudou ao longo desses anos. Os céus não se abriram nem para mim, nem para a minha família. As bênçãos sem medida prometidas nesse versículo, nunca as desfrutei. Depois de desabafar com meu pastor acerca da minha tristeza e frustração por não ter sido abençoado depois de tantos anos sendo um fiel dizimista, ele me falou que Deus não falha e que o mais provável para que essas bênçãos prometidas em Malaquias capítulo 3, versículo 10, não se tenha cumprido na minha vida, é porque a minha fé é pequena. E sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, o que é que eu faço para obter a atenção e a graça de Deus? Meu caríssimo irmão ou irmã em Cristo, se você se reviu neste lamento e se a sua pergunta é a mesma que esse irmão colocou, ou seja, e agora, o que é que eu faço? A resposta estará ao longo deste vídeo. Se você o assistir até ao fim, eu acredito que você nunca mais terá razões para se lamentar acerca deste assunto, da mesma forma que nunca mais se sentirá sob o jugo da culpa e da impotência acerca do tamanho da sua fé. Também acredito que até ao final de tudo o que você vai descobrir e aprender neste vídeo, com base na sã doutrina, você se sentirá liberado para deixar de pagar o dízimo e irá, inclusive, considerar deixar uma igreja que o deixa sob o jugo da culpa. Mas você ainda poderá me questionar sobre se ao deixar de pagar o dízimo, você não estará indo contra o que próprio Jesus ordenou no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23, sobre o dízimo que deveria ser pago. Será mesmo que Jesus validou o dízimo em Mateus, no capítulo 23, no versículo 23? É isso mesmo que veremos logo a seguir. Vamos ler para entender o contexto do que Jesus disse em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Quando é que isso foi dito e para quem essa palavra foi direcionada? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Com estas palavras, Jesus estaria validando o dízimo? E se sim, para quem ele estava validando? Com certeza não era para a igreja que somos nós, e que só nasceu mais tarde, depois de sua morte. Jesus estava validando o dízimo, pois ele era uma obrigação dada por Deus ao povo judeu na antiga dispensação. E Jesus, como judeu que era, disse que não vinha mudar a lei, mas cumpri-la. No entanto, quando seu pastor, bispo, reverendo, profeta, apóstolo ou qualquer outro título que algum clérigo de sua igreja use, teimar em dizer a você que deverá pagar o dízimo porque ele está na palavra de Deus e que essa obrigação é ainda válida nos dias de hoje, fale para ele meditar no que Jesus ordenou ao leproso em Mateus, capítulo 8, versículo 4. Vamos ler juntos para entendermos? Neste versículo, Jesus disse ao leproso curado para ir ao templo oferecer os sacrifícios ordenados pelos sacerdotes de Israel. Vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Meu irmão ou minha irmã em Cristo, você sabe que tipo de sacrifícios eram determinados a aqueles que fossem curados de lepra? Você poderá encontrar essa resposta em Levítico, capítulo 14, versículos de 4 a 7. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará, com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Você sabia que a lepra ainda está ativa nos dias de hoje? Veja estas 2 notícias que não são as únicas. No jornal Correio da Manhã, a Direção-Geral de Saúde em Portugal confirma 2 casos de lepra. E no UOL,
diz que não só a lepra não foi erradicada, como o Brasil é um dos países mais atingidos. Imagine agora que você é um dos contaminados pela lepra e depois é curado dela. Certamente depois da alegria da cura, você iria enfrentar um grande problema em relação ao sacrifício exigido a você, principalmente porque o Templo de Jerusalém não existe mais. No lugar do antigo Templo de Israel, foi construída uma mesquita islâmica, e eu acredito que você não teria permissão de jeito nenhum para fazer seu sacrifício lá. Além disso, seria difícil encontrar um sacerdote da linhagem de Levi, como era exigido pelo mandamento da lei de Moisés. E agora, o que você faria? Vamos a mais um exemplo. No caso de algum conflito entre irmãos, Jesus instruiu em Mateus capítulo 5 versículos 23 e 24, o seguinte: Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois, volta e apresenta a tua oferta. Como você fará se tiver uma briga com um dos seus irmãos, quer os de sangue, quer os em Cristo? Na mesma lei onde obrigava a dar o dízimo, também diz que estar zangado ou brigado com um irmão é considerado pecado, e como tal, a mesma estipulava que para os pecados se exige sacrifícios de animais. Para complicar ainda mais, observe o que Jesus disse em Mateus capítulo 5 versículo 18. Pois em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar a Oés e outros, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Entenda o dízimo, as ofertas pela cura e os sacrifícios pelos pecados, incluindo ofensas contra o próprio irmão, eram prescritos pela lei dada a Moisés no Antigo Testamento. Portanto, se alguém desejar cumprir um mandamento, como o dízimo, por exemplo, também será obrigado a cumprir todos os outros. Caso contrário, de nada valerá. No entanto, você ainda pode argumentar que estamos isentos dos sacrifícios de animais, agora que o Cordeiro de Deus morreu por nós. Ok, argumento aceite. Mas você sabe que não eram apenas sacrifícios de animais que eram exigidos pela lei. Vejamos alguns exemplos. Em Levítico capítulo 24, versículo 16, diz: Aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Em Levítico capítulo 20, versículo 9, diz: Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, seu sangue será sobre ele. Em Levítico capítulo 20, versículo 10, diz: O homem que adulterar com a mulher de outro, tendo adulterado com a mulher do próximo, certamente morrerá, tanto o adúltero como a adúltera. Em Êxodo capítulo 35, versículo 2, diz: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santo ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Em Deuteronômio capítulo 22, versículos 20 e 21, diz: No entanto, se o caso for verdadeiro, ou seja, se a virgindade não for encontrada na moça, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Em Levítico capítulo 20, versículo 13, diz: Quando um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos cometeram abominação, certamente morrerão, seu sangue será sobre eles. Agora, para concluir este capítulo, a pergunta que não quer calar é: a obrigação de dar o dízimo é ainda legítima nos dias de hoje? É isso que você descobrirá logo a seguir. Deixe-me apresentar mais um mandamento da lei mosaica em Levítico, capítulo 27, versículo 30, que está diretamente ligado ao tema deste vídeo, ou seja, se a obrigação de dar o dízimo é legítima ou não nos dias atuais. Todas as dízimas da terra, seja dos cereais do campo, seja do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santas são ao Senhor. Repare que aqui fala de cereais fruto das árvores, e não de dinheiro. Portanto, em relação à sua pergunta sobre se Jesus validou o dízimo, a resposta mais uma vez é: sim, ele validou. Pois o contexto nos evangelhos é ainda sobre o judaísmo, Jesus era judeu, e no contexto ele estava lidando com judeus.
o povo escolhido por Deus para habitar na terra. Havia o templo, havia sacerdotes, sacrifícios e pena de morte por apedrejamento para adúlteros, virgens que cometiam fornicação, homossexuais e até mesmo filhos que ofendiam seus pais. E eram exigidos sacrifícios para aqueles que brigassem com seus irmãos. Se você concordar que tudo o que acabei de falar deve ser cumprido nos dias de hoje, então você deverá dar o dízimo. Mas antes de concordar, faça um exame de consciência para saber se você ou alguém da sua família não será apedrejado. Como diz o ditado, quem tem telhados de vidro, não atira pedras ao vizinho. Se você não entender o que na Bíblia é direcionado a Israel sob a lei, e o que é direcionado à Igreja, que foi formada após o período dos Evangelhos, no capítulo 2 de Atos, você sempre precisará escolher quais mandamentos da lei irá cumprir ou não. Infelizmente, é isso que a maioria das religiões ditas cristãs que seguem a teologia do pacto fazem, pois não entendem ou não querem entender as diferentes dispensações. No entanto, ao fazer isso, ou seja, ao escolher quais mandamentos da lei você irá ou não cumprir, você estará brincando com Deus e indo contra o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 18. Pois em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mas tem mais. Em Tiago capítulo 2, versículo 10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Agora, preste muita atenção, principalmente neste versículo de Tiago, e você verá que todo o dinheiro que você deu como dízimo durante toda a sua vida não terá caído em saco roto, ou seja, não terá valido de nada se você tiver falhado em cumprir qualquer outro mandamento da lei, pois a regra era que se falhar um, será culpado por todos. Para esclarecer um pouco mais sua mente, entenda que, mesmo ao dar o dízimo, você certamente não o fez exatamente como estava escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro não é o departamento contabilístico de alguma igreja, alojada em um templo feito por mãos humanas. A casa do tesouro era uma sala no templo de Jerusalém, que foi destruído há quase 2000 anos atrás. Ele não existe mais. Então, para onde você levaria o seu dízimo se realmente fosse para cumprir a lei? Entenda de uma vez por todas, a obrigatoriedade do dízimo fazia parte das obrigações da antiga dispensação, ou seja, no Antigo Testamento e direcionada aos judeus. Você e eu somos gentios agraciados por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, o protagonista da nova dispensação. Agora, no Novo Testamento, nós, os que realmente cremos em Cristo e no seu sacrifício da cruz, somos igreja, que não é o povo de Israel, e muito menos os fiéis de uma qualquer congregação religiosa, mas sim o conjunto dos salvos por Cristo. Essa é a verdadeira igreja da nova dispensação. Se você não é judeu e se considera cristão, com certeza estará com curiosidade em saber o que realmente mudou na relação de Deus Pai para conosco nesta nova dispensação. Isso lhe será revelado logo a seguir. Quais são as principais diferenças entre as duas dispensações? A expressão nova dispensação é frequentemente usada para se referir à era do Novo Testamento ou à nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. A nova dispensação é caracterizada por uma mudança significativa na forma como Deus se relaciona com a humanidade e no plano de salvação revelado nas Escrituras. Uma lista das principais diferenças entre a nova dispensação, relacionada ao Novo Testamento, e a antiga dispensação, relacionada ao Antigo Testamento. Jesus Cristo como centro. Na nova dispensação, Jesus Cristo é o centro e a figura central da revelação divina. Jesus Cristo é apresentado como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como o mediador da nova aliança entre Deus e os seres humanos. Ele é a encarnação do próprio Deus. Jesus ensinou sobre o reino de Deus, proclamou o perdão dos pecados e ofereceu salvação através de sua morte e ressurreição. Na antiga dispensação, as pessoas se voltavam para Deus principalmente através da observância e cumprimento da lei mosaica e dos sacrifícios. Salvação pela fé. Na nova dispensação, a ênfase é colocada na graça divina e no perdão oferecido por meio de Jesus Cristo. Aqui, a ênfase é colocada na salvação pela fé em Jesus Cristo. Os crentes são justificados pela graça de Deus
recebendo o perdão dos pecados e a vida eterna por meio da fé na morte e ressurreição de Cristo, e não por meio de obras, nem por mérito pessoal. Na antiga dispensação, a salvação estava mais associada à obediência à lei e aos rituais de sacrifício. Nova aliança. A nova dispensação é vista como a inauguração de uma nova aliança entre Deus e a humanidade, baseada na graça, no perdão dos pecados e na comunhão com Deus. Jesus se apresenta como o mediador dessa aliança através de seu sacrifício na cruz, oferecendo um novo caminho para a reconciliação com Deus. Na antiga dispensação, a aliança era baseada na observância e no cumprimento da lei dada a Moisés no Monte Sinai. Relacionamento pessoal. Na nova dispensação, há uma ênfase no relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Os crentes são convidados a se aproximarem de Deus como filhos e a desenvolverem uma comunhão íntima com Ele por meio do Espírito Santo, não havendo mais uma separação rígida entre clero e leigos. Na antiga dispensação, ou seja, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha a função de ser o mediador entre Deus e o povo de Israel. Ele ocupava uma posição de destaque e era responsável por realizar certos rituais e sacrifícios no templo. O Espírito Santo. Na nova dispensação, o Espírito Santo é derramado sobre todos os crentes como prometido por Jesus. Ele habita nos crentes, capacitando-os para viverem uma vida santa e guiando-os na compreensão da verdade. Na antiga dispensação, o Espírito Santo também atuava, mas fora do ser humano e de forma mais seletiva, e não havia a promessa de que todos os crentes o receberiam dentro de si. Fim dos rituais sacrifícios. Com a morte e ressurreição de Jesus, os rituais de sacrifício animal foram cumpridos e não são mais necessários na nova dispensação. Jesus é considerado o sacrifício perfeito e completo para o perdão dos pecados. Na antiga dispensação, os sacrifícios eram realizados regularmente como uma forma de expiação de pecados em busca do perdão e reconciliação com Deus. Universalidade da salvação. A nova dispensação traz a revelação de que a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo está disponível a todas as pessoas. As distinções étnicas entre judeus e gentios são abolidas em termos de acesso à salvação e à comunhão com Deus. Não havendo mais a distinção entre judeus e gentios, todos são convidados a se aproximarem de Deus por meio de Jesus o Cristo. Na antiga dispensação, a revelação de Deus estava mais focada no povo de Israel, pois havia uma ênfase na identidade étnica e nas distinções entre os judeus e as outras nações. Há ênfase no amor e na graça. Na nova dispensação, há uma ênfase maior no amor de Deus e na graça estendida aos pecadores. Jesus ensinou sobre o amor a Deus e ao próximo como os dois maiores mandamentos. Na antiga dispensação, embora o amor e a graça de Deus estivessem presentes, a ênfase era frequentemente colocada na obediência aos mandamentos e nas consequências da desobediência. A renovação da mente. Na nova dispensação, os crentes são exortados a renovar suas mentes e transformar seus corações através do poder do Espírito Santo. A ênfase está na transformação interior e na conformação à imagem de Cristo. Na antiga dispensação, a obediência externa à lei era enfatizada, embora também houvesse um apelo para que o coração fosse transformado. A promessa do reino de Deus. Na nova dispensação, Jesus ensinou sobre o reino de Deus, um reino espiritual que se manifesta nos corações dos crentes e que será consumado no arrebatamento da igreja. Na antiga dispensação, havia a expectativa de um reino terreno e político liderado pelo Messias. Templos e sacerdotes desnecessários. Na antiga dispensação no Antigo Testamento, o dízimo era obrigatório e destinado principalmente para sustentar o sacerdócio levítico e os levitas, que serviam no templo como mediadores entre o povo e Deus. Além disso, o dízimo também era usado para sustentar o funcionamento do templo e suas atividades religiosas. No entanto, na nova dispensação, ocorreram mudanças significativas. Com a vinda de Jesus Cristo e a instituição da nova aliança, a necessidade de um templo físico e de um sistema sacerdotal mediador foi abolida. Jesus, como o sumo sacerdote perfeito e eterno, ofereceu-se como sacrifício final e suficiente, e não é mais necessário realizar sacrifícios de animais, nem ter sacerdotes humanos para interceder em favor do povo. A principal diferença é que na nova dispensação,
Todos os crentes são considerados sacerdotes, de acordo com o ensinamento do Novo Testamento. O apóstolo Pedro escreve em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, na nova dispensação, a ênfase não está mais em entregar o dízimo a um sacerdócio terreno ou sustentar um templo físico, mas em viver em comunhão com Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada crente e desempenha o papel de mediador, guia e consolador. Os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo e são capacitados pelo Espírito Santo a viverem uma vida de serviço e adoração a Deus. Quanto às ofertas, embora a prática de ofertar seja incentivada no Novo Testamento, não há um sistema regulamentado como era no Antigo Testamento. Os crentes são encorajados a dar generosamente conforme suas possibilidades, para sustentar as necessidades da igreja e para ajudar os necessitados. Entendamos igreja como o conjunto dos salvos por Cristo e não os fiéis de uma qualquer denominação religiosa. O princípio da generosidade e da doação voluntária é enfatizado, sendo guiado pelo amor e pela orientação do Espírito Santo. Em resumo, a principal diferença na nova dispensação em relação ao dízimo e às ofertas está na mudança da estrutura sacerdotal e da não necessidade de um templo físico nem de sacerdotes humanos. Os crentes são considerados sacerdotes pelo simples fato de serem igreja, que é o conjunto dos salvos por Cristo, logo seu corpo santo, e como tal com acesso direto a Deus e guiados pelo Espírito Santo em suas práticas de generosidade e oferta. Outra pergunta que não quer calar é se de fato assuntos relativos à lei mosaica como o dízimo, os templos, os sacerdotes, entre tantas outras obrigações e mandamentos que eram direcionados, os judeus fazem parte da antiga dispensação, logo não mais legítimos nesta nova dispensação, que é direcionada à igreja, que é o corpo de Cristo, porque será que milhões de fiéis em todo o mundo ainda correm para as igrejas em busca de profecias, promessas e benções para além da orientação dos clérigos das mesmas? Essa é sem dúvida a pergunta de 1 milhão, que será respondida logo a seguir. Vou começar por responder a essa pergunta com uma outra pergunta. Por que será que a grande maioria das ditas igrejas cristãs dão mais importância e enfoque à antiga dispensação e os seus dogmas do que as verdades da nova dispensação? E a resposta é, porque a maioria da cristandade, ou seja, os professos cristãos que pertencem às mais variadas congregações ditas cristãs, a razão principal da sua busca constante são as benções em vez de buscarem apenas a graça do abençoador. Nesta nova dispensação iniciada pela morte e ressurreição de Cristo, as principais promessas que deveríamos abraçar são as da salvação e vida eterna que Deus, através de Jesus Cristo, oferece ao homem por graça, e isso nos é dado a conhecer pelo Espírito Santo através de Paulo em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E também sobre as bênçãos espirituais que já nos pertencem e que nos são dadas a conhecer em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas para esses milhões de professos cristãos que enchem as igrejas em busca de profecias, promessas e benções, a salvação por graça e vida eterna oferecida através de Jesus e as bênçãos celestiais não são o suficiente nem o prioritário, pois isso só será provado após a morte. Para essa maioria, maior é o seu desejo pelo usufruto dos prazeres palpáveis e imediatos desta vida, como prosperidade baseada nos bens materiais que o dinheiro pode comprar, boa saúde, felicidade nos relacionamentos, reconhecimento social, entre outras tantas coisas que, não sendo negativas em si mesmas, mas necessárias, no entanto, elas são apenas coisas ou necessidades meramente carnais, logo deveriam ser encaradas como secundarias, dando a primazia às espirituais como a salvação e vida eterna, e as benções nos lugares celestiais. Por isso mesmo, Jesus alertou em Mateus capítulo 6,
e versículos de 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim, não andeis ansiosos, dizendo, que havemos de comer, ou, que havemos de beber, ou, com que nos havemos de vestir? Pois os incrédulos é que procuram todas estas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é pela cobiça das promessas do Antigo Testamento que eram direcionados os judeus, e pela ansiedade gerada pela possível falta dos bens materiais no futuro, ou pela insatisfação dos seus bens presentes, que a grande maioria corre para as ditas igrejas, na perspectiva de receberem as tão cobiçadas profecias, promessas e benções. E agora, para finalizar este nosso estudo baseado na sã doutrina, a pergunta que fica no ar é: se de fato já não é legítimo a obrigação de dar o dízimo por já não ser necessário templos nem sacerdotes para servirem de mediadores entre Deus e a humanidade, e se a nova dispensação é a que está valendo em nossos dias, porque tantos ainda aceitam e frequentam congregações religiosas baseadas na antiga dispensação com templos e clérigos se colocando como mediadores entre os céus e a terra? Não sei se você vai gostar de saber, mas essa resposta será lhe dada em outro vídeo. Até lá, medite no que diz Gálatas capítulo 6, nos versículos 7 e 8. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne da carne, colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. Quero dizer a você que tem orgulho em se achar um dizimista fiel, você que com o esforço de seu suor e lágrimas se esforça por dar 10% de tudo o que ganha. Você é também corresponsável pelo nome de Deus e da Igreja de Cristo estar nas bocas do mundo pelos piores motivos. Lhe apresentarei apenas alguns títulos de jornais onde o dízimo fez valer o ditado popular que diz: a ocasião faz o ladrão. Decidi substituir o nome das igrejas pela letra X, em respeito aos muitos fiéis de bom coração que iludidos seguem essas igrejas e ouvem esses líderes. 12 pastores da Igreja X são investigados por desvio milionário de dízimo de fiéis. Igreja X e líderes envolvidos em fraudes financeiras. Pastores da Igreja X gastaram dízimos em estilos de vida luxuosos, dizem ex-membros. Receita cobra quase 23 milhões por fraude em Igreja X. Escândalo na Igreja X. Bispo e padres são presos acusados de desviar 2 milhões de dólares em dízimos. Líderes da Igreja X são presos, acusados de desvio de dinheiro do dízimo. Polícia investiga 12 pastores da Igreja X, acusados de roubarem 3 milhões de reais em dízimos. Templos religiosos são o melhor lugar para se lavar dinheiro no Brasil. Justiça decreta preventiva do bispo da Igreja X por desvio do dízimo. Será esta uma cruzada contra as igrejas, ou a concretização da profecia proferida pelo próprio Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 2. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Posto tudo isso, só me resta dizer a você, meu caro irmão e irmã em Cristo, o seguinte: Deus lhe deu uma mente para pensar, meditar e compreender o bem e o mal, e lhe deu também o livre arbítrio para decidir segundo a sua razão. Sabendo que tudo o que semeamos iremos colher ainda nesta vida, e reduzir ou aumentar nosso galardão celestial depois da nossa partida deste mundo, depois de tudo o que você viu neste vídeo, o que você pensa fazer em relação à obrigação de pagar o dízimo? Isso é com você e Deus. E não esqueça
Faça por ser um pouco do sal desta terra e um pouco de luz deste mundo.